Nós vamos conversar agora sobre isso com a professora de Relações Internacionais da FAAP, Fernanda Manhota. Professora, boa tarde. Estou com saudades de conversar com a senhora, já digo isso. Minha primeira pergunta tem a ver com a questão que é muito cara ao presidente Joe Biden, que falou incessantemente sobre isso na época da eleição, que tem a ver com a resposta à crise climática mundial e também com as populações indígenas. E o presidente Lula viaja agora para os Estados Unidos em meio a uma crise humanitária Yanomami, com descoberta de muitos garimpeiros ilegais na área, desmatamento. Certamente isso será tema entre os dois, não? Oi, Lu, muito boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Também senti a sua falta. E, claro, você tem toda a razão. A pauta ambiental, sem dúvida, é um dos grandes temas desse encontro bilateral. Aliás, é um dos temas em torno dos quais o presidente Lula deve tentar construir uma janela de oportunidade, já que é um assunto muito sensível ao governo Biden e é um tema, claro, no qual o Brasil pode exercer uma liderança natural. Nós acompanhamos ao longo dos últimos anos uma série de cobranças que foram empreendidas pela diplomacia americana em relação ao Brasil, inclusive durante o governo Bolsonaro, quando o presidente tentou obter recursos, financiamento, apoio internacional do governo americano, a resposta que nós recebemos foi de que primeiro o Brasil precisaria mostrar resultado, mostrar compromisso com o combate ao desmatamento, a preservação da natureza, e que aí, posteriormente, essa ajuda viria. É muito provável que agora, nessa visita, agora sob o novo governo, e até tentando prestar contas sobre o que acontece na terra Yanomami, o presidente Lula retome essa agenda do governo anterior e tente construir legitimidade para mostrar que o governo mudou, que existem outras lideranças à frente dessa causa e que talvez fosse o momento dos Estados Unidos colaborarem com o Brasil. Eu não estranharia se fosse anunciada uma parceria estratégica ou algum tipo de entidade de primeiro escalão, né, de cúpula para falar sobre isso, quem sabe até o firmamento de um acordo. Me parece que esse será um dos resultados objetivos desse encontro, Lu. Professora, nem tudo é uma lua de mel entre os dois, não, né? A gente tem aí até o presidente Lula, de vez em quando tem umas falas, a gente pode dizer, anti-americana, diria assim, e falando muito sobre a interferência dos Estados Unidos sempre no Brasil. Eles vão conseguir essa proximidade, aparar arestas? Olha, Lu, existem temas em que a convergência é mais simples, ela é mais esperada. Então, certamente, por exemplo, navegar em torno de assuntos como ampliação do comércio bilateral, dinamização de investimentos, a própria seara ambiental que a gente falou, são os temas onde possivelmente vai haver mais facilidade de diálogo. Eu diria que existem pelo menos 3 grandes temas espinhosos onde justamente essas convergências não são tão possíveis. O primeiro deles tem a ver justamente com a relação do Brasil com alguns dos seus parceiros do mundo em desenvolvimento, sobretudo dos BRICS, envolvendo, além do já esperado relacionamento Sul-Sul, claro, China e Rússia. Então, o trato do Brasil com China e Rússia são certamente uma pedra no sapato desse encontro. A gente não pode esquecer que a Ucrânia está na pauta dessa reunião e que o Brasil tem uma posição que, de certa maneira, incomoda os americanos, tanto no governo anterior quanto no atual governo, por motivos diferentes, mas ainda uma posição muito parecida. Então, relação com parceiros como Rússia e China são uma questão sensível. O segundo tópico, eu diria que ainda no campo das organizações internacionais e de comércio e aumento de competitividade, está a situação da OCDE, que também divide opiniões no atual governo, né? Tem aí uma discussão para ser feita sobre o papel do Brasil na OMC e o que o Brasil está disposto a abrir mão para eventualmente ingressar na OCDE. Não há uma convergência necessariamente nesse caso. E, por fim, existe certamente uma discussão que vai aparecer que envolve política regional e a posição do Brasil não só sobre Cuba, mas também, principalmente, sobre a Venezuela. Então, esses são os temas espinhosos, os temas de difícil consenso e os que o presidente Lula provavelmente vai ter que tentar acomodar se aparecerem na reunião, viu, Lu?
Eu queria destacar aqui dois temas que são muito significativos também nesse momento. O primeiro deles tem a ver com a democracia, né? A gente teve o 6 de janeiro dos Estados Unidos e o 8 de janeiro do Brasil. Os dois marcaram terrivelmente a história de ambos os países. É possível esperar um anúncio conjunto dos dois em defesa da democracia? Acredito que sim, Lu. Inclusive, eu vi que você repercutia mais cedo a manifestação do presidente Lula, em que ele falava sobre a visita, e vocês sabem que a análise do discurso é muito importante em relações internacionais. De tudo que ele podia destacar, ele destacou 3 esferas. Ele disse: estou indo aos Estados Unidos para tratar de desenvolvimento, da construção da paz e do combate à fake news. Disso a gente pode extrair que ele pretende discutir economia e meio ambiente na chave de desenvolvimento. Ele vai falar da história do tal Clube da Paz e de como o Brasil pode ajudar no caso da Ucrânia, mas sem se comprometer com os americanos. E aí, por fim, quando ele cita as fake news, está claro que o assunto da política doméstica extrapolou e, evidentemente, será tratado nessa reunião bilateral. Até porque, Lu, se a gente olhar para a realidade recente dos dois países, existe uma correspondência, e ela não é uma correspondência ao acaso. O que aconteceu lá e cá tem a ver com a transnacionalidade de uma série de forças internacionais que, claro, precisam ser gerenciadas de maneira internacional também. A gente está falando sobre a necessidade de conter os efeitos do populismo, do antiglobalismo e do nacionalismo, isso assola os dois países. Também, certamente, vai aparecer no diálogo entre Lula e Biden a questão do anti-establishment, essa ideia de negar a política, né, porque os dois foram vítimas desse modelo nos dois países. E, certamente, o Lula falou das fake news, desinformação, polarização e como isso provoca isolamento, inclusive internacional, são desafios dos dois países. Então, certamente, vem aí uma aliança, ou no mínimo uma sinalização simbólica do ponto de vista da defesa das instituições e da democracia, Lu. Ainda tem a ver com essa sua última resposta e tem a ver com o meu segundo ponto, que falo do crescimento de grupos neonazistas, neofascistas no mundo inteiro e nos Estados Unidos especificamente, acho que em boa parte da Europa, de supremacistas também. A gente vem acompanhando isso tudo nas redes, se a gente contar nas redes, e aí falando aí das fake news também, a gente tem aí grupos que cada vez mais estão atacando em redes ou redes sociais e na internet como um todo. E aí eu lhe pergunto, isso porque o presidente Lula leva a ministra Aniele Franco, como nós trouxemos aqui agora, e vem tentando, ela vem pelo menos falando que vai sugar algumas experiências dos Estados Unidos, que já são muitas, e aí eu dou um testemunho pessoal. Eu estive nos Estados Unidos em 2016 a convite do Departamento de Estado no final do governo Obama, e a preocupação dele já era imensa sobre o aumento do discurso de ódio nas redes. Então eles já tinham várias campanhas em relação a isso. O Brasil está atrasado, o Brasil pode aprender ainda com os Estados Unidos no combate às fake news e discurso de ódio? Olha, Lu, certamente esse vai ser um diálogo inaugurado, ainda que tardiamente, entre os dois governos. É claro que existe muita cooperação no sentido de troca de informações, dados, inclusive uma série de investigações que acontecem de maneira transnacional. Então, esse tipo de cooperação já acontece, envolve as polícias, a inteligência dos dois países, mas me parece que depois do 6 de janeiro de 2020, do 8 de janeiro de 2023, né, nos dois casos envolvendo violência política, envolvendo tudo que nós acompanhamos em matéria de radicalização, não se pode mais evitar esse assunto como um assunto de política externa. A colaboração dos países, a troca de boas práticas e, quem sabe, até mesmo a articulação no campo multilateral para que se criem instâncias especializadas dentro das organizações internacionais, para que se integrem outros stakeholders, especialistas, não só do ponto de vista da tecnologia, mas também do ponto de vista da criação de narrativas políticas nesse sentido, são muito importantes. E isso é uma iniciativa que integra diversos setores. A gente está falando aqui de visita de Estado, mas que vai passar
pelos grandes conglomerados de comunicação, pelas empresas que, evidentemente, intermediam esses contatos e pelo processo de ressignificação também do que cada país entende como liberdade de expressão. Esse é um dos pontos que gera muito debate quando acontecem comparações entre Brasil e Estados Unidos. As definições de liberdade de expressão não são as mesmas nos dois países, não são tipificadas nem definidas constitucionalmente da mesma maneira, e nos dois casos, ainda que lá haja uma versão mais lato sensu do que isso venha a significar, os efeitos são muito graves, né? O discurso de ódio, como você disse, está causando uma degeneração das instituições democráticas. Então, me parece que a reunião bilateral, sim, vai entrar nessa discussão. Eu acredito certamente que grupos de trabalho vão ser criados, tenho essa impressão, e me parece que essa é uma tendência não só para o Brasil com relação aos Estados Unidos, mas para as relações internacionais desse século, porque se nós olharmos para os índices que tipificam, por exemplo, risco político em 2023, as maiores consultorias internacionais, quando elas emitiram a sua análise prévia do que vem aí pela frente, elas falam, por exemplo, em armas de disrupção em massa. A gente não está falando mais só de armas convencionais, como as armas de destruição em massa, bombas, granadas, armas químicas e biológicas. O efeito da desinformação em cadeia, que afeta a todas as sociedades, manipula pessoas, cria guerras reputacionais, isso afeta fortemente o futuro das relações internacionais e a qualidade da nossa democracia, Lu. Professora Fernanda Manhota, muito obrigada por estar aqui com a gente na CNN mais uma vez. Volte, por favor, não demore muito. Eu que agradeço, Lu. Sempre um prazer e uma alegria falar com vocês e com todos os nossos assinantes. Obrigada.